Boa noite a todos e a todas. Agradecido pelo convite e a confiança que foi dada nessa noite. Parabenizar o Hudson, pela ser sucinto num tema tão amplo, É difícil, a gente pretende explorar um pouco mais essas questões agora. E quando eu penso que me fazem esse convite, eu penso mais na área da ciência também, Então, dividir um pouquinho algumas informações que possam ampliar um pouco o leque das nossas discussões. Em 1988, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar como componente da saúde humana a questão espiritual. Porém, passado cerca de 30 anos, os profissionais de saúde ainda não sabem ainda como abordar essa questão espiritual. Falam-se da espiritualidade, da importância da crença, ou de uma religiosidade, ou de busca por respostas, A espiritualidade, cientificamente falando, ela é o entendimento, um componente da vida humana, inerente a todo ser humano, que transcende as questões da vida física. Então, é a busca por respostas. Então, como que essa busca por respostas vem trazer um benefício para a nossa saúde, Curiosamente, também, por esses tantos dilemas, dentro do Código Internacional de Doenças, que é o CID, o último CID que lançou, veio um novo código, que é transtornos obsessivos. Mas não é a obsessão entendida da forma como é colocado aqui, que considera todas as questões espirituais que transcendem novamente a abordagem materialista, na medicina ocidental. Quando nós vamos abordar isso, e aí eu penso que os resultados de tantas diferenças nas abordagens vêm provar da necessidade de mudar algumas terapias, percebeu-se que quando a gente faz uso de tantos medicamentos, nós temos tantos antidepressivos, eles conseguem solucionar até certo ponto as questões que envolvem os transtornos depressivos, transtornos mentais, transtornos de personalidade. Mas tem um fator aí que foi considerado, que é o fator comportamental, de tal forma que as terapias cognitivas comportamentais, elas se tornaram um dos principais fatores para melhorar o prognóstico daquela pessoa que está sofrendo isso. E quando a gente olha uma questão dessa, a gente vê a necessidade de nos mudar em termos de conduta e de posicionamento. O nosso comportamento, ele modifica como que nós vamos nos lidar com nós mesmos e com o meio ambiente. E facilita, nesse caso, a conexão com a espiritualidade que está ali ao nosso redor. Então é interessante como que esses processos, eles acontecem naturalmente. O ser humano ele vai percebendo a necessidade de mudar, a necessidade de se aprimorar, e aí vem a questão toda por trás da questão espiritual. Quando nós podemos considerar, por exemplo, que essas inspirações de mudar uma terapia não são por acaso, novamente. Então, a palavra do Hudson, e unindo a que a gente pode contribuir nessa discussão, vai muito nesse sentido. Como que a nossa mudança de comportamento pode facilitar e evitar esses processos obsessivos que, dentro da ciência espírita, podemos ter um leque muito seguro de abordagem, que talvez é uma das principais ciências e filosofias com consequências religiosas, que trabalha de uma forma muito séria esse domínio da saúde humana que poucas outras ciências vêm trabalhar também. Então, é mais nesse sentido que eu gostaria de compartilhar e passar a palavra para o Jamir. Bem, boa noite a todos. Agradecer o convite de estar aqui na frente, e dessa responsabilidade. Não é bem a minha área, não é a ciência biológica, Eu acredito que eu esteja aqui mais como um cooperador espírita do que como uma pessoa que entenda, dessa área, embora parabenizar o Hudson pela palestra, acho que foi bem elucidativo para a gente iniciar um debate, deixa bastante dúvidas, inquietações. Com certeza o suicídio hoje é uma preocupação das mais importantes no seio da sociedade,
valadarense, brasileira, né? Acredito que eu pude vivenciar isso como coordenador de um curso na Universidade Federal, como os alunos estão depressivos e com essas ideias, né, de suicídio, de desistência da vida, e isso é muito preocupante, e qualquer educador traz isso no bojo da sua inquietação, como se livrar disso, e como fazer o aluno, né, aquele adolescente tardio ainda, né, se livrar dessas angústias. E acredito que boa parte se explica aqui. E eu gostaria de, aí do ponto de vista mais dogmático, espírita, destacar algumas questões, né, que o Hudson trouxe. Essa relação de causa e efeito, em que o depressivo ele não é uma vítima do ponto de vista exclusivo, né? Ele é uma vítima que cooperou, de certa forma, com a situação em que ele está envolvido. E aí essa relação de causa e efeito que o Espiritismo defende sempre, né, que explica muito da justiça divina. Na verdade, a pessoa está naquela situação como efeito de uma causa que ele mesmo deu, mas, ao mesmo tempo que a doutrina espírita é explicativa, né, a palestra vai nos explicar, ela nos dá uma saída que é, com certeza, alterar, de certa forma, as causas que deram como consequência aqueles efeitos. E aí eu gostaria de destacar uma passagem aqui do Hudson, né? Primeiro, o auto-perdão, porque temos falado muito no perdão, mas temos falado muito pouco no auto-perdão, né? A capacidade de reconhecer que erramos, que somos falhos e que a gente tem que evitar o passado. E aí eu acredito que a menção ao Ícaro Redimido como uma obra ilustrativa de que a depressão e até o retorno à situação obscura, ela é muito progressiva, ela não é imediata. E aí eu falo do auto-perdão porque costumeiramente nós costumamos ter ideias depressivas, né? Eu falo, a depressão está em todos os seres humanos. Nós temos todos os dias altos e baixos. E todos os momentos da nossa vida temos altos e baixos. A grande questão é a capacidade da gente ter o baixo e conseguir superar essa fase, né? Você não começa o dia alegre e termina ele alegre. Você se chateia, você tem um cansaço. Então, essa ideia do auto-perdão é muito importante para que a gente não vá deprimindo, de certa forma, até não aguentar mais essa situação. Então, é algo que a gente tem que nos cobrar menos. Nós vivemos numa sociedade do sucesso. Muito mais do que numa sociedade capitalista, materialista, nós vivemos numa sociedade do sucesso. É lógico que as redes sociais facilitam isso, porque, na verdade, ninguém vai para a rede social demonstrar a vida triste. E também não é isso que a gente quer. Vai lá demonstrar a sua vida triste. Mas porque a rede social não é o espelho da vida individual. E ela nos dá a ideia de que todo mundo está muito bem sucedido, todo mundo muito alegre, todo mundo está amando, todo mundo tem uma família perfeita. Então, a gente acaba exigindo de nós e nos perdoando muito pouco. Então, o primeiro passo, né, acredito que foi destacado pelo Hudson, o auto-perdão, para que a gente possa perdoar os outros, nessa relação de causa e efeito. É a primeira forma da gente tentar neutralizar esse efeito, modificando a causa e nos perdoando pelo mal que a gente fez, mas também perdoando o nosso inimigo pelo que ele está fazendo conosco. E isso e vibrando positivamente, pelas más ideias que nós temos, tentar não alimentar essa má ideia através do perdão àquele que está nos intuindo negativamente. Toda vez que a gente tiver uma má ideia, uma ideia negativa, tentar falar assim, olha, é um treino. Da mesma forma que a depressão ela é progressiva, aos poucos ela vai dominando a gente, a saída da depressão também, como eu disse, nós todos temos depressões na nossa vida, desânimos, também progressivamente nos educar
nessa ideia de que nós temos que nos preparar para aquela situação. Então, trata-se de um treino, né? E acreditando também, fazendo uma referência, né, para a gente debater, a ideia de resiliência. Como eu falei aqui que a gente vive numa sociedade de sucesso, nós estamos treinando, e aí as pessoas falam assim, não aumentou o número de suicídios. Na verdade, agora que nós estamos descobrindo. Não, eu acredito seriamente que nós aumentamos o número de suicídios entre crianças e adolescentes e universitários, porque nós estamos treinando muito pouco a resiliência. Tem um palestrante espírita, eu esqueci o nome dele agora, o Rossandro, que ele fala da ideia do amor paterno e materno, né? Hoje o professor não pode reprovar o aluno, o pai não pode negar algo ao filho, né? Há uma opressão que nós deixamos acontecer que nos priva de sermos nós mesmos como atores. Então o pai ele se sente constrangido porque ele tem que trabalhar até tarde, como se aquilo fosse uma condenação que ele... Então, aí, mais uma vez, voltando à ideia do auto-perdão, né? O pai que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ele se penaliza, né? Ele não se perdoa, e aí ele dá tudo para o filho. E a ideia de que a agenda do pai tem que ser a agenda do filho, e não o contrário, né? Porque o processo de educação ele se inverteu. O aluno chega e fala assim, eu não posso fazer chamada, você não pode fazer chamada às 7h30, porque eu não consigo acordar às 7h30 da manhã. Eu falo assim, olha, isso não é um problema do professor, na verdade ele tem que se educar, a vida é difícil, né? A vida ela é muito ruim, na verdade, no sentido das dores, porque a gente está encarnado, a gente sente frio, ligou o ar-condicionado, sentimos frio, desligou o ar-condicionado, também estamos sentindo calor, porque a vida material é isso, né? A vida material é o suportar, é a resiliência que não temos aprendido, né? E aí a gente não está preparado também para os processos obsessivos. E a ideia, né, por final, que nós, especialmente os espíritas, que todos os problemas que nós temos é de obsessão, né? Assim, tudo que acontece com a gente, eu estou obsediado. Tem um espírito aqui do meu lado. Nós esquecemos que esse a obsessão é um processo muito mais complexo e que nós mesmos podemos nos obsediar na medida em que nós retroalimentamos as nossas fraquezas, né, as nossas ideias. Então, destacar isso que eu achei que conforme você foi falando, isso foi me motivando para a gente pensar um pouco, né, nessa ideia. Por que nós estamos cada vez mais obsediados e por que cada vez mais propensos ao suicídio? Com certeza a medicina tem muito a contribuir, mas mais do que isso, acredito que a sociologia, a antropologia e a psicologia também tem muito a contribuir na medida em que a gente lê a sociedade em que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, parabéns, Urso, e parabéns pela essa temática, que vai ter que ser uma temática que a gente vai ter que desdobrar aí por uns 1 ano, 2 anos, para a gente compreender bem. Então, obrigado. Muito bem. A terapêutica do passe e da própria água fluidificada, né? São terapêuticas espíritas que a gente falou que no processo obsessivo há uma perda de energia do obsidiado. O obsessor sorve a energia vital do obsidiado e isso caminha para um processo de cansaço, de desânimo, de inércia. Sabe aquela vontade que a pessoa tem de ficar deitado o dia todo, que caracteriza muito o depressivo, de se afastar do convívio social, de ficar recolhido ao seu quartinho, né, sempre escondido? O passe é um processo em que a pessoa, na instituição espírita, ele recebe uma doação de fluidos, uma doação de energia, através de todo um processo cuidadosamente treinado pelos passistas. São processos, então, primeiro, de
alinhamento dos centros de energia que nós temos, os chamados chakras, processo de alinhamento, um processo de limpeza, de retirando dali pelos movimentos repetidos das mãos do passista, retirando miasmas, pensamentos em desalinho, energias que vão impregnando a gente pela invigilância, pelo pessimismo, pelo descuido. Então há esse processo de limpeza e também, finalmente, um processo de doação. Grosso modo, a gente pode dar exemplo assim, de uma recarga na bateria. A pessoa recebe uma recarga, uma força na sua bateria. Assim como a água fluidificada é o mesmo remédio, só que é aplicado de dentro, que a pessoa tomou a água, de dentro para fora. Então, são duas situações que têm a mesma finalidade de recarregar a pessoa. Agora, por que recarregar a bateria da pessoa? Exatamente para ter o ânimo. Nós não falamos ali que a pessoa precisa ter um ânimo de ser voluntário, trabalhar no bem, doar alguma coisa, doar de si mesmo, comparecer à sua igreja, à sua casa espírita, onde ele achar melhor, despertar a sua fé. Então, essa é a finalidade do passe, recarregar a pessoa sai dali animado. Opa, né, decisões novas, vou retomar o que eu estava fazendo. Esse é o processo, é de dar para a pessoa o evangelho, que é o caminho, mas também dar um empurrão através do passe, que é essa recarga de forças. Ficou claro aí, Vinícius? Eu queria comentar também uma fala do Jamir, sobre tudo a gente fala que é o espírito, né? Estou obsidiado. Nós não podemos também fazer um processo psicológico de, como é que chama, de você passar a culpa para o outro, projeção, terceirização da culpa ou projeção, né? Há muito de nós no desânimo, na ansiedade, na tristeza, na melancolia, há muito de nós também. Então não vamos, porque é mais simples para nós pôr a culpa no espírito, né? Ainda mais que não pode se defender e tal. Vamos analisar também a nossa conduta, a nossa atitude, porque podemos ser colaboradores ativos no processo. Entendamos até que o espírito obsessor ele precisa encontrar em nós uma sintonia. E essa sintonia não é exatamente dos anjos. É uma sintonia baixa, uma vibração baixa, que faz a conexão espírito e obsidiado ser mais facilitado. A absorção de fluidos é algo tão interessante que às vezes o obsessor faz isso até sem querer. Há espíritos maternos, eu estou citando um exemplo de maternos, porque mãe e filho é o amor que mais próximo se aproxima do amor divino por nós, mas também é o amor mais grudento que existe, sabe? É o amor mais colento, assim, né? Mais próximo. Então, às vezes acontece da mãe desencarnar, o filho está aqui na Terra ainda, a filha, e aí a mãe não consegue se deslocar do ambiente doméstico, e gruda, e cola, e fica próximo. Ela, sem perceber esse espírito materno, ao colar no espírito do filho, ela estará retirando dele forças vitais. Porque ela também, sem saber, sem sentir, sem ter noção do que está fazendo, ela também precisa da vitalidade do organismo físico. Ela está tão materializada ainda que ela vai se nutrir da força vital do filho. Então, nós vamos ter o filho ou a filha cansado, desanimado, inquietos às vezes e até depressivos. Olha para vocês verem que coisa interessante, né? A depressão sem o sentido da vingança. Aliás, a obsessão sem o sentido da vingança, de fazer o mal. É aquele fazer o mal sem perceber. Ficou mais claro, né, Jamie? Que às vezes a gente põe a culpa só nos outros e esquece da nossa participação. É muito interessante a pergunta, né? Porque o tratamento proposto pelo Espiritismo para o obsidiado é um tratamento que vai passar pelo Evangelho. A pessoa é convidada a participar das palestras públicas do Evangelho, a participar de um estudo da casa, no sentido de ampliar visões, o passe e a água fluidificada. E é interessante que o obsidiado, ao comparecer ao ambiente religioso, ele leva
consigo o obsessor. As obsessões mais arraigadas, elas são nesse processo mesmo, onde está um, está o outro. Trazendo também o obsessor para o ambiente cuidadosamente preparado pela espiritualidade, fluidicamente limpo, esse obsessor também vai se beneficiar do que está sendo falado, do que está sendo proposto, e principalmente ele vai perceber na sua vítima uma mudança de comportamento. E ele vai falar assim, engraçado, esse rapaz aqui, ele fez isso comigo, tanta maldade, ele era ruim demais. Eu estou vendo hoje que ele está socorrendo pessoas doentes, famintas, está limpando o chão da casa espírita, está lavando as vasilhas, está dando passe, está visitando lares. Ele vai junto num processo, não sei como é que está o tempo, Vinícius, mas é só uma narrativa assim do Divaldo Pereira Franco, que Divaldo Pereira Franco, ele percebia ao longe, depois de largos anos no trabalho dele, no bem, ele percebia uma sombra, sempre o acompanhando, uma sombra. E ele, acostumado com Joana de Ângeles, né, sabia identificar direitinho, Joana de Ângeles, luz, e ele via aquela sombra, sempre a espreitá-lo. Um dia alguém chegou na instituição que ele criou, a Mansão do Caminho, onde milhares de crianças foram acolhidas, e alguém chegou trazendo uma criança do sexo feminino, negrinha. Trouxe e falou, Divaldo, essa criança precisa do abrigo aqui da sua instituição, ela está abandonada. E sempre os ambientes que trabalham a caridade são sempre lotados, estava lotado. Mas ainda assim ele acolhe aquele espírito na instituição Mansão do Caminho em Salvador. Assim que ele toma essa atitude, aquela sombra se aproxima dele. E aí vai se revelar para Divaldo. Divaldo, eu te sigo há muitos anos. Qualquer vigilância sua, eu estava aqui, pronto para te atacar espiritualmente. Mas eu vi que você hoje acabou de acolher na sua instituição o espírito, essa criança que na verdade é o espírito que foi a minha mãe. Então eu vou me afastar de você, Divaldo, mas estarei por perto. Então, olha para vocês verem. Divaldo tinha um adversário de quando ele exerceu poderes no seio da Igreja Católica por questões administrativas e tomou medidas que aquela pessoa não ficou satisfeita e se tornou dele um adversário espiritual. E essa situação se diluiu na atitude do bem que Divaldo vai fazer. E serve para todos nós entendermos também que mesmo Divaldo, né, com as suas conquistas, traz também esse passivo do passado. Ok? Só complementar aqui essa ideia, é lógico que o trabalho, mesmo em outras religiões, né, porque nós não podemos avocar, né, um monopólio dessa virtude para a doutrina espírita. O trabalho na caridade, os estudos, o envolvimento fraterno, tudo isso é antídoto e remédio para a obsessão e para as ideias depressivas. Mas isso não quer dizer que isso prive da obsessão. Há casos, né, de diretores espíritas, casos de pessoas que estão envolvidas em obras de caridade muito densas, muito importantes, que também entram em processos depressivos muito complexos. Isso porque a própria, em primeiro lugar, porque o efeito, né, mesmo que você faça uma obra de caridade, pode ser que o grau, né, de problemas que você tenha gerado em outra vida seja muito grande. Mas também porque isso exige que a gente faça de maneira bem consciente. Porque tem hora que a gente dispara o automático na obra da caridade também, né? A gente vem ao centro e não presta atenção, bebe água fluidificada com sede, né? Bebe um copão aqui de água fluidificada, vai ao passe sem nenhuma sintonia com o passista, né? Estuda as obras sem nenhum comprometimento com a prática e muitas vezes a gente faz a caridade, mas vai no automático, né? Sem a gente também vibrar, sem fazer a prece. E muitas vezes isso torna, né, o trabalho em um efeito muito menor do que o pretendido. Então, além disso, né, envolver com a prática do Evangelho, envolver com o estudo do Evangelho é um remédio.
Mas como todo remédio, ele tem os seus limites no sentido físico, no sentido psicológico. É preciso, né, fazer outros investimentos, muitas vezes, que também não podemos privar também da medicina humana, né? A medicina material, ela é importante, né? O Espiritismo não fala, vai lá, faz o evangelho. Não, se você está deprimido também, você precisa do atendimento médico, você precisa de achar alternativas. O Espiritismo, né, e acho que até outras doutrinas que também trabalham com isso, não são, né, doutrinas mágicas, místicas. Não há uma palavra mágica de mudança. A gente também tem que testar outros caminhos que envolvam outras ciências, outras terapias, muitas vezes através da arte, que aquele espírito vai encontrar. Então não adianta só vir ao centro espírita, precisa exercer, se expressar, né? Eu estou falando até para Edileia, que está aqui para confirmar isso, né? Acho que o trabalho evangélico é importante, é um antídoto, é o remédio, mas ele pode não ser o único canal de ação. É preciso reconhecer que dentro e aí você citou o Divaldo, mas dentro dos diretores espíritas, entre a comunidade espírita, a comunidade evangélica de alta atividade caridosa, também há processos obsessivos e processos de depressão muito graves que precisam ser bem tratados. Seu policial vai ficar obsediado, né? O livro dos Espíritos, ele não trata da questão do policial, não, ele trata da questão do exército. Allan Kardec tem essa curiosidade de saber se o soldado no campo de batalha, né, ele é obrigado a atirar de volta, que estão atirando nele, e aí ele vai matar os inimigos. Ele está no que a gente chama de cumprimento do dever legal, não é um excludente de criminalidade, não é? Está no cumprimento do dever dele, de atirar. Agora, os espíritos fazem a observação da maneira como ele age na guerra, porque aí surgem os excessos da guerra. Você tem a pessoa dominada, a pessoa ferida, e você vai e acaba de matar. Você tem a tribo dominada, você põe fogo ali, matando mulheres e crianças. São variantes do comportamento do militar. Aí encaixa, então, no caso do policial. O policial tem um assalto a banco, os bandidos atirando nele, ele atirando nos bandidos. E aí morre o bandido, não quer dizer que o policial estará automaticamente obsidiado. Não há essa correlação, porque a correlação ela é uma correlação de ódio. Aquele policial e aquele bandido nem se conhecem, né? Não se conheceram, na verdade, né? Houve a troca de tiros. E outra coisa é que Deus é justo. Deus é justo. Não há uma ligação do passado entre eles. O bandido, ao se dispor a assaltar um banco, ele sabe do risco que ele corre, né, de ser morto pela polícia. Então, como não há uma relação entre eles do passado, o bandido sabe desse risco. A providência divina tudo vigia. O mundo espiritual inferior age, mas ele age sob a supervisão dos espíritos superiores. Os espíritos superiores sabem tudo o que está acontecendo. E vem a questão da sintonia. Aquele profissional que precisou de atirar durante o assalto, ele não está sintonizado na faixa do marginal. Ele que protege a sociedade, que trabalha, a sintonia vibratória dele é uma. O marginal vibra na sintonia que a possibilidade dele, ao desencarnar, se tornar imediatamente cativo de outros espíritos trevosos é muito grande. De ser rapidamente resgatado do mundo espiritual e levado para as regiões, as chamadas furnas espirituais, é muito grande, pela identificação dele com o mal. Para chegar naquele ponto de ser um assaltante de banco, trocar tiro com as polícias, essa pessoa certamente fez muitas outras vítimas, esse sim, é que vão obsidiá-lo lá na dimensão espiritual. Ele vai colher a sementeira que ele plantou.
gente entende, Vinícius, só do bandido bom e bandido morto é um engano muito grande. É porque havia um ditado antigo que falava morta a cobra, morto o veneno. No caso esse é comentário até do livro de Allan Kardec mesmo. No caso do bandido morto, ele se torna potencialmente mais poderoso, porque ele estará invisível e poderá agir com muito mais liberdade para prejudicar aquele que achou que bandido bom é bandido morto. Então, é um equívoco. Enquanto a pessoa tiver a oportunidade de estar encarnada, ele tem mais oportunidade de aprender o que a vida tem a lhe ensinar. Com relação aos padres, é interessante que, como eu coloquei ali, né, tempo de colheita no campo do espírito. Às vezes, os nossos inimigos espirituais, eles vão surgir no momento em que nós estamos mais preparados mesmo, que nós já caminhamos alguma coisa na evolução, porque nós já estamos em condições de suportar. Eu lembro que o Divaldo Franco passou por um processo depressivo em uma fase da vida dele. É tempo de colheita. Tem isso que você falou também, eles são pessoas que estão acendendo luzes. E aí, pessoas que estão acendendo luzes desperta os que querem apagar as luzes. E aí o ataque é muito grande, o assédio também, porque são pessoas famosas, que têm que se cuidar muito para que outros sentimentos, da própria vaidade mesmo, né, do orgulho, não os alcancem, porque são brechas de chegada de adversários espirituais. E eu não sei se os dois tem esse conhecimento, né, que a doutrina espírita traz sobre a ação obsessiva, a ação espiritual nociva, nefasta, como se proteger e tudo mais. Eu faço essas considerações, Vinícius. Acho que vou fazer um comentário breve a respeito do bandido morto. É o bandido bom? Na verdade, há uma outra forma que não é uma obsessão direta, né, mas é aquela ideia de nós entrarmos no clima de desequilíbrio implementado na sociedade, né? A mídia potencializa isso, mas a mídia não é a culpada no sentido de um instrumento, né? Na verdade, quando nós mentalizamos dentro do desequilíbrio social, vamos imaginar, não diria nem o bandido morto, o bandido bom, mas, por exemplo, num desastre como o da Samarco, por exemplo, quando a gente, ao invés de nos recolher na atitude racional, de pensar qual é a solução, se nós entramos na histeria coletiva, né, que é o desastre, e vamos ficar sem água, e aquilo a gente vai repetindo, né, um processo de auto-obsessão, né? Nós implementamos na nossa cabeça uma tragédia que a nossa razão não diria que é uma tragédia. Então, quando a gente mentaliza lá no clima do ódio coletivo, nós temos que matar os bandidos, muitas vezes nós não atraímos, não é aquele bandido que morreu em si, mas toda a play de espíritos que estão indignados com aquela situação de terem morrido, que falam assim, olha, você está fazendo um discurso e eu fui morto na figura de um bandido, então eu atraio, né, aquele clima vibracional, aquelas pessoas que estão naquela mesma histeria coletiva, né, com aquela mesma nuvem. É como quando a gente vai, por exemplo, numa festa, né, a gente se coloca no risco que aquela festa tem. Se ela é uma festa violenta, nós nos colocamos no risco. Se ela é uma festa pacífica, nós estamos mais assegurados. A ideia de que o fato de sermos bons, sermos cristãos, sermos generosos, sermos cooperadores, não criam um escudo automático, né? Os escudos que nós vamos criando, nós também podemos baixar a guarda, né? Nós podemos colocar a mesma coisa que a gente pensar na nossa casa. A gente pode colocar cerca elétrica, câmeras, mas uma hora nós vamos ter que sair para a rua. E se a gente não escolher o horário de sair para a rua, se a gente não tiver disciplina, nós vamos estar submetidos aos riscos eventuais. Então, o processo obsessivo que vai nos levar, e aí voltando, né, puxando aqui para a ideia do suicídio, ele não é tão claro, assim, imediato, né? Ele pode ir
aos poucos, e levando até para um suicídio indireto. Uma ideia de não no suicídio de eu pegar uma arma e me dar um tiro, mas de me colocar em situações que são situações de extrema violência, de ansiedade, que vai me levar a uma rejeição do meu corpo, ou uma agressão física externa. Então é sempre pensando, né, que nós contribuímos para o clima vibracional. A gente vive uma sociedade de risco. Aí tem um sociólogo, o Luma, fala assim: nós vivemos o risco, independente do que você quiser. Nós estamos materialmente no risco. Nós temos que minimizar os nossos riscos. Então, controlar a nossa vibração espiritual não é aniquilar os riscos. Na verdade, diminuir os riscos da nossa vibração, da nossa doença, que nós vamos adoentar mesmo, é natural, o corpo não resiste à vida eterna, mas a gente aumentar os nossos riscos. Então, quando a gente pensa assim, bandido bom, bandido morto, nós estamos conectando e nos auto-obsediando com problemas que não é da nossa alçada. Nós não somos carcereiros de Deus. Deus não nos deu, né? Você é o magistrado agora e o carcereiro, vamos julgar. Nós não temos que fazer isso, então não é da nossa alçada. Mas quando a gente entra nisso, nós também suportamos a obsessão de outros, né? Numa relação muito de causa e efeito aqui novamente. Essas duas figuras, dos dois religiosos, né, ou os dois padres, me lembrou também da figura de Robin Williams, que desencarnou tem pouco mais de alguns 2 anos, 2014, se eu não me engano, né? E ele encenou na sua peça, no seu filme chamado Amor Além da Vida, a história de um marido que perde a sua esposa por suicídio. E a missão dele, ao desencarnar por morte natural, era encontrar a sua amada. Nesse processo de desencarnação, o filme ele tem uma vertente muito espiritualista. Ele vai em busca dessa amada e encontra ela em situação muito deplorável, que é a sorte que acontece com muitos, ou a maioria de todos os suicidas. E percebam que, nesse processo, ele teve que estudar essas doutrinas, entrar dentro do personagem, para entender as consequências que poderiam vir dentro de algumas interpretações. Mas ele mesmo desencarnou por suicídio por causa da embriaguez. Se entregou ao álcool, um ator de comédia, ganhou o prêmio Nobel como coadjuvante. Oscar, perdão. O Oscar como coadjuvante de um ator de humor que disseminava alegria. Então, essa ideia do suicídio ou da depressão, ela visita muitas pessoas. Uma pesquisa conduzida pela Unicamp chegou à conclusão de que em 17% dos brasileiros, em algum momento da vida, a ideia do suicídio visita. Em 5% destes, eles chegam até mesmo a planejar o suicídio. Então, tamanha a importância de nós falarmos sobre isso, porque em muitas sociedades, ou em todas as sociedades, o suicídio é visto como o fracasso da família que está ali ao lado, o fracasso daquele que está com essa ideia. E na hora de manifestar essa intenção, de dividir essa intenção com uma pessoa, ele automaticamente cria uma barreira. Porque eu não vou querer ser taxado como fracassado ao longo dos que estão à nossa volta. Tamanha é a necessidade desses momentos, como nós estamos fazendo aqui, e que se aproxima no mês que vem, no mês de setembro, Setembro Amarelo, né? Um mês de prevenção internacional do suicídio. A gente fica pensando no subregistro de informações, né? Quantos acidentes são suicídio, mas não entra na estatística, porque o carro caiu pelo despenhadeiro. É muito grave, né, gente? Parabéns aí mesmo pelo programa Ciência e Espiritualidade por trazer à tona a questão do suicídio. É grave, é sério, e a gente tem que conversar sobre isso. E, principalmente, estar atento àqueles que convivem conosco, porque a pessoa emite sinais. São sinais sutis, que a gente tem que estar atento, que a pessoa está emitindo, o parente, o amigo, o ente querido está emitindo sinais, e a gente, às vezes, não percebe. Depois que acontece, fala, puxa, é por isso que ele fazia isso. Aí a gente vai fechando o quebra-cabeça, mas os sinais são claros. A tradição que veio da religião, com relação ao suicídio, era uma tradição mesmo de não enterrar no cemitério, né,
tal. Tinha uma série de restrições, tinha outras restrições que eu não sei quais, e o suicida ele carece da nossa misericórdia, porque é o espírito que adentra a vida espiritual, não são todos, cada caso é um, mas adentra em situações difíceis, há muito tônus vital ainda no corpo, ele precisa desgastar esse tônus vital, existe depois aquela frustração de ver que ele não conseguiu matar a vida, né? Que na verdade a vida permanece e o problema que ele tinha continua, o problema continua com ele ou com a pessoa. Então é uma frustração daquele que se mata. Em reunião mediúnica nós já vimos o espírito de suicida ainda insistindo no mesmo pensamento, não tem como eu dar fim à minha vida. E você tem que argumentar com ele, não tem como. Você tentou dar fim à sua vida física e viu que a vida continua, a vida é vitoriosa, a vida não se extingue. E mesmo assim ainda o pensamento continuar do outro lado da vida, o que é muito triste. Existe, porque eu mesmo disse que o amor, né, Pedro, né, o amor vai cobrir uma multidão de equívocos, então o trabalho no bem, a mudança de conduta, tudo isso vai elevando a vibração da pessoa. Mas há situações que a justiça divina permite o reencontro, talvez até para trazer aquele obsessor que na verdade foi vítima no passado. Então a justiça divina vai permitir o reencontro, mas o patamar vibratório que aquele outro alcançou vai colocá-lo muito mais na condição daquele que pega o obsessor pelas mãos e traz ele para perto e fala: vem meu filho, eu vou te ajudar. Porque o obsessor só vai ter êxito se ele encontrar os desviamentos morais, a sua energia em baixa, a sua ausência de fé. E aquele que já alcançou um patamar vibratório elevado, pela caridade, pelo bem, pela sua fé, pela sua segurança, ele, na verdade, ele recebe de volta aquele a quem ele abandonou, aquele a quem ele destruiu, na condição mais de tutelado. Então, a justiça divina ela tem interesse que vítima e algoz se unam, porque no reino dos céus não pode ter nenhum pesar, nenhum adversário. Eles vão se reencontrar no sentido de regenerar aquele que precisa, o irmão que ficou para trás. Tá? Nós vamos nos encaminhando para as palavras finais, aí cada um faz um comentário daquilo que pôde suscitar nessas reflexões. Eu fiquei pensando muito, para fechar minha fala, na passagem que Jesus, interrogando sobre os discípulos, sobre como que eles conseguiriam resolver todos os problemas ou chegar mais próximo ao reino dos céus. Aí Jesus fala para ele: ajuda-te e o céu te ajudará. E aí fala mais à frente, né? Porque se nossos pais são maus ou imperfeitos e dão boas coisas aos filhos, imagina o nosso Pai Celestial, quantas coisas boas eles já estão nos enviando nesse momento, né? Tocando no ponto do suicídio e obsessão, o ajuda-te é nós nos percebermos, né? Em que momento nós estamos precisando da ajuda, em que momento a gente consegue desviar e desconectar dessa situação, para que a partir desse autoconhecimento a gente se conecta com o Pai Celestial, que está a todo momento nos enviando boas energias e boas vibrações. Só é um comentário no sentido de, parecido com o do Rony, que Jesus não consta no Evangelho que ele tenha ido na casa de ninguém realizar a cura. Mesmo com o cego Bartimeu, ele passando pela estrada, o cego gritando do outro lado ali da estrada, Jesus fala assim: fala com ele para vir. Isso é significativo para nós, no sentido de que é importante que exista um desejo de cura. Se você encontrar o doente que se compraz na doença, na reclamação, na negatividade, no pessimismo, como você vai ajudar quem não quer ser ajudado? Então, só realçar isso, que Jesus sempre aguardava a atitude daquele que queria ser curado, e a partir daí ele prodigalizava essa cura.
Acredito que já falamos aí as questões mais relevantes e fica essa ideia, né, de que a gente olhe para nós mesmos e veja se nós não estamos também nos alimentando aí para abrir essa porteira, né? Na verdade, até quando dá o exemplo lá da pessoa que está evoluída, é como se a gente fosse adulto e uma criança, né? O obsessor, ele tem que ser tratado como uma criança. Não adianta a gente entrar na brincadeira da criança. Se a gente entrar na mesma ideia da criança, nós vamos ser infantil, nós vamos jogar a bola, nós vamos jogar a pedra, nós temos que entrar numa outra vibração, numa outra ideia, né? E olhar com uma certa compaixão as situações. E acho que é importante, né, essa conversa já está vindo aí em outras situações, nós temos também que nos preparar para ajudar as pessoas, né? Acho que é o maior desafio, Vinícius, aí fica até como uma dica, como perceber e o que fazer, né? A melhor forma é falar para a pessoa que a vida é bela, que a vida não é bela, qual que é a postura, né? Acredito que é os nossos próximos passos aí, pensar como que nós podemos também ser atores, intermediadores, para não sermos fracassados no sentido de não ajudar em nada, pelo menos plantar uma semente, porque nós não somos responsáveis por suicídio nenhum quando a gente tenta ajudar, né? Na verdade, a gente tem que plantar uma semente, tem coisas que são irreversíveis, mas como também sacar que nós estamos no ambiente, né? Eu até pedi uma amiga para vir, mas ela não pôde vir, mas ela se deparou, né, com uma situação em que ela nem imaginava que o filho dela estava numa situação difícil. E quantos de nós, né, somos pegos de surpresa? Então a gente tem que ficar atento mesmo, né, com esses sinais, mas também ficar bastante, observar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes o corre-corre do dia não permite olhar, né, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, agradecer, Vinícius, pelo convite aí, e parabenizar o Hudson mais uma vez e pelo projeto. E acredito que todo mundo está saindo aqui acrescido, né, com mais informações para a gente poder combater o mal, talvez o mal do nosso século, né, da nossa geração.